Então, página 61. Vias mal sinalizadas. A gente tem ainda bastantes vias mal sinalizadas, né? Principalmente aquelas que não têm sinalização nenhuma. A inexistência ou deficiência de sinalização é um importante fator de risco. Nesse caso, o condutor deverá redobrar a atenção para não ser surpreendido e não se envolver em acidentes. Em descidas íngremes ou longas, como rampas, ladeiras ou descidas de serras, não se deve confiar apenas no freio. A técnica correta e segura consiste em utilizar o freio motor, iniciando a descida com velocidade reduzida, engrenando a mesma marcha que seria usada na subida. Ou seja, se for a descida da serra ali da 277 em direção ao Paranaguá, são 7 quilômetros em curva. E a descida da serra para Joinville são 11 quilômetros em curva, bastante curva. Então imagine se eu ficar só no freio, 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 freio a todo momento, eu vou superaquecer o sistema, que é o disco e a pastilha de freio. Superaquecendo, se eu precisar parar de imediato, ele não vai responder, ele não vai obedecer, porque daí ele gera a ineficiência do sistema. Então, para que eu consiga fazer uma descida de serra segura sem superaquecê-lo, eu faço o uso do freio do motor, que consiste sempre em redução de marcha. Então, estou numa quinta marcha, jogo uma quarta marcha. Lá dentro da câmara de combustão, onde está ali injetando ar combustível a todo momento, gerando explosão para os pistões trabalharem, quando eu reduzo marcha, esta injeção ela diminui também a força motriz do motor, que é repassada para as rodas, reduzindo a velocidade. Então eu mantenho sempre o carro engrenado, utilizando o freio motor, que gera, além de uma economia, gera também o não aquecimento e gera maior segurança, porque eu desço com ele travado, né? Com ele engrenado sempre. Jamais descer desengrenado na banguela, porque depois que o veículo embalar, fica mais difícil reduzir a velocidade, principalmente para veículos de grande porte, como ônibus, caminhões e carretas. Era uma lenda antiga, né? Que os mais antigos falavam, eu vou economizar gasolina e vou colocar na banguela. Olha o erro, né? Olha a falha, uma falha grande, porque você está confiando só no freio. E se o freio falhar? Como é que vai parar o carro? E uma que na banguela, no ponto neutro, no ponto morto, não economiza gasolina, porque os pistões continuam trabalhando. O que economiza gasolina é redução de marcha, porque daí reduz a injeção lá na câmara de combustão e assim proporciona economia. Nesse caso, os freios irão superaquecê-los e perder eficiência, podendo incendiar os freios e os pneus e resultar em grave sinistro. É comum a gente descendo a serra, viajando, sentir aquele cheiro de lona queimada, né? Justamente os caminhoneiros que não fazem o uso frequente do freio motor. E dependendo do modelo do caminhão, tem um botão lá escrito freio motor, né? E os caras mesmo assim não usam. Daí quando chega a embalar, como é que vai segurar todo aquele peso? Não vai. Esses acidentes são muito comuns em serras que combinam descidas íngremes e curvas. No vídeo que eu vou passar hoje para vocês, vai falar aqui da redução de marcha, tá? Se não me engano, 7 hábitos de motorista que arrume seu carro e esvazie sua carteira. Na dica número 1, ele vai falar sobre descer sempre engrenado, sempre engatado. Conduzir o veículo de maneira incompatível com as condições da via caracteriza a imprudência e irresponsabilidade do condutor. Condições adversas de trânsito. Para dirigir ou pilotar com segurança, é fundamental avaliar e agir de acordo com as condições do trânsito. Fatores adversos mais comuns: trânsito lento, congestionado. Então a gente acha que não dá sinistro, não dá acidente, não dá colisão, dá sim, tanto quanto, porque a tendência é as pessoas
relaxarem e se distraírem mais. E aí é o erro. Né? Horários e locais de maior movimento, áreas de aglomeração, grande circulação de pedestres, presença de ciclistas e outros veículos não motorizados, tráfego intenso de veículos pesados, comportamentos imprudentes ou agressivo dos demais condutores. Condutor defensivo procura, sempre que possível, planejar seu itinerário, evitando os horários e os locais de congestionamento, sair com antecedência, prevendo possíveis atrasos e lembrar que nem sempre o trajeto mais curto é o mais econômico em tempo e combustível. Congestionamentos. As pessoas aproveitam os congestionamentos para usar celular, passar mensagem, etc. Ao ficar desatento, o condutor pode não notar a movimentação do trânsito, além de ficar mais vulnerável a assaltos. A maior parte dos assaltos ocorre quando o condutor está parado em semáforos ou na frente de imóveis ou entrando ou saindo do veículo. É preciso redobrar o cuidado nessas situações. Condutores sozinhos, mulheres e idosos são mais visados. Manter os vidros fechados, usar película escura que dificulta avaliar o interior do veículo e, ao aproximar-se do semáforo, controlar a velocidade do veículo para pegar o sinal verde sem ter que parar. Uma boa administração de velocidade nas vias é importante, até mesmo para fazer isso aqui que está falando, pegar o sinal verde, né? Então, se eu estou indo na via e o sinal lá está lá na frente, vermelho, por que que eu vou acelerar até chegar lá e para parar e pegar o sinal verde? Então, eu vou reduzindo a velocidade, vou administrando ela, de forma que quando eu chegar próximo do semáforo, ele fique verde. E daí eu não preciso nem parar, eu continuo andando ali com o veículo em movimento, além de eu estar gerando uma condução econômica, uma condução segura também, porque eu vou administrando isso. Evitar o uso de objetos chamativos como relógios e joias. Não deixar, não deixar bolsas e outros objetos sobre os bancos e escolher criteriosamente seus roteiros e itinerários. O GPS, né, é uma grande ferramenta que ajuda isso, né? Escolher o roteiro, itinerário, enfim, tempo mais curto, mais econômico, desvio de trânsito, desvio de acidente, enfim, várias situações. Evitar a exposição desnecessária, principalmente à noite e de madrugada. E se for assaltado, obedeça, não discuta e não reaja. A violência no trânsito vai além dos acidentes e assaltos. É preciso evitar discussões e brigas, manter a calma, não provocar nem aceitar provocações. São recomendações decisivas para evitar uma tragédia. Condições adversas do veículo. Aqui vamos dar atenção aos principais itens e componentes do veículo cujo estado pode interferir seriamente na segurança. Lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpadores de para-brisas com defeito no caso de automóveis, espelhos retrovisores deficientes ou ausentes, espelhos trincados, eles dão multa, é infração de trânsito, assim como o para-brisa também. Amortecedores em mau estado, então o amortecedor tem vida útil de até 40 mil quilômetros, né? Se apresentar vazamento antes, tem que ser substituído, ele perde eficiência. Folga no sistema de direção guidão. Se eu viro o volante, os pneus têm que mexer também. Eu não posso virar o volante e o pneu ficar parado, ele tem que mexer junto com o volante. Então, quando não mexe, é porque tem folga, né? Rodas desbalanceadas ou aros empenados, uma geometria e balanceamento é importante fazer, até anual, porque o impacto, ondulações, aí, vias de terra em buracos, enfim, vão tirando essa regulagem. Então é importante fazer uma vez por ano aí uma geometria e um balanceamento para deixar o carro alinhadinho. Falta de buzina, suspensão desalinhada, pneus
gastos com defeitos ou mal calibrados. Calibragem é sempre a cada 20, 25 dias. Ideal é dar uma conferida, né? Vocês viram no vídeo como traz diferença, né? Do pneu murcho, do pneu cheio, do pneu na calibragem correta. O pneu na calibragem correta, além de aumentar a vida útil dele, né? Porque aí ele vai gastar por igual, ele vai ter um desgaste ali da borracha por igual, por inteiro. Freios deficientes, quantidade insuficiente de combustível, falta de eficiência de um ou mais equipamentos obrigatórios e existência de qualquer tipo de vazamento. É importante ficar atento a todos esses itens, pois eles interferem na segurança e deve-se recusar dirigir ou pilotar veículos em mau estado de conservação ou que não tenham todos os equipamentos obrigatórios. Condições adversas de cargas. O transporte de cargas e até de simples objetos ou bagagem pode comprometer a segurança se não forem tomados os cuidados necessários. As causas mais comuns de acidentes provocados pela carga são: carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização e amarração dos volumes dentro do compartimento de cargas, desconhecimento do tipo de carga e das suas características. Ao transportar cargas, o condutor deve observar os seguintes pontos: volume e peso devem ser compatíveis com a capacidade do veículo. Não transportar passageiros nos compartimentos de carga ou vice-versa. Carga no lugar de carga, passageiro no lugar de passageiro. Eu não posso misturar as duas coisas, né? Também objetos soltos dentro do veículo é proibido e é infração de trânsito. Tinha mania, eu confesso que eu tinha mania de passar no mercado, fazer uma comprinha e pegar ali a sacolinha e jogar tudo no banco de trás. Não pode mais. Tem que estar tudo no porta-mala. Não pode ter nenhum objeto solto dentro do veículo. Se for parado numa blitz e o policial identificar isso, ele vai multar. Certifica-se de que a carga, certificar-se de que a carga está imobilizada e bem acondicionada. Aproveitar as paradas para conferir as condições da carga. Cargas externas não devem obstruir a visão do condutor e nem as luzes de sinalização. Não pode oferecer riscos aos demais usuários e nem exceder as dimensões laterais do veículo. Aquele suporte de bicicleta, né? Às vezes carrega ali a traseira ali as bicicletinhas para dar uma pedalada aí nos parques, né? Só que eles não podem estar obstruindo a visão da placa, então por isso tem que ser colocado um pouquinho acima dela, né? Motocicletas, cuidados adicionais. Em motos, as condições da carga afetam diretamente a segurança, o peso, o volume e a posição da carga alteram significativamente o comportamento da motocicleta nas acelerações, frenagens e curvas. As principais causas de acidentes em motocicletas provocados pela carga são: compartimento de carga em mau estado ou mal fixado à motocicleta, carga muito volumosa ou muito pesada para a moto, carga mal colocada ou mal distribuída, causando vibrações e oscilações na moto. Recomendações de segurança para motos. Compartimento de carga, se houver, deve estar bem instalado, bem fixo, bem preso. Quanto mais alta a carga, maior desequilíbrio que irá causar. As bolsas ou malas laterais podem distribuir melhor a carga. E transportar cargas maiores exige experiência. Essas bolsas, malas laterais, são mais usadas para aquelas motos custom, né? São mais estradeiras, diria assim. Condições adversas de passageiros. Quando o comportamento dos passageiros pode afetar a segurança, barulho, desordem ou brigas entre os ocupantes, idosos, passageiros machucados ou passando mal, crianças pequenas desacompanhadas, excesso de passageiros, passageiros com estado psicológico alterado, irritados, nervosos, inseguros, alcoolizados, drogados, etc. As crianças têm que estar presas ao cinto de segurança ou a cadeirinha de retenção de acordo com o peso e a altura dela, né?
Procedimentos: não permitir que o ocupante desvie a atenção do condutor. Crianças menores de 10 anos ou que não tenham 1,45 metros devem permanecer no banco de trás, utilizando corretamente equipamento de retenção. Criança tem 10 anos, ok, pode sentar no banco do passageiro à frente. Só que se ela sentada no banco da frente não encostar os pezinhos no piso, então essa criança ainda tem que sentar no banco de trás. Porque daí é o risco que o cinto de segurança vai passar na região do pescoço dela. E numa frenagem aí brusca, né, pode até estrangular a criança enforcada, né? Então, o ideal é permanecer no banco de trás para a própria segurança dela. Respeitar o limite de passageiros de cada veículo. Motos. Transportar passageiro em moto exige mais habilidade e experiência. O transporte de crianças menores de 10 anos é proibido por lei. Houve a mudança em 2022. Antes era 7 anos, né? Aí, a partir de 2022 mudou a lei. Porque a criança, até 10 anos, ela não tem discernimento de estar totalmente agarradinha ali atrás, na garupa da moto. Ela olhou algo que distrai, um bichinho, uma bola, qualquer coisa, tendência a ela soltar, né? E aí é um risco grande, né? Para levar passageiro, a motocicleta deverá estar equipada com assento apropriado, com espaço suficiente para passageiros, sem que o piloto tenha que se deslocar para frente. Paramos aqui na página 63 e amanhã continuaremos a leitura e finalizamos, né, a leitura da apostila.